foi quando começou a discussão sobre como seria essa festa do centenário de Campina Grande, como seria organizada, quais seriam as comemorações, os eventos que poderiam trazer para essa festa. Inicialmente, os vereadores eles procuraram construir alguns prêmios para Campina Grande, né? Como, por exemplo, o Prêmio Dobrado do Centenário, que era uma música que falasse sobre Campina Grande, o Prêmio Jornalístico sobre Campina Grande também, um arquivo, um documentário sobre Campina Grande, só que escrito, um prêmio para quem completasse 100 anos no Dia da Cidade, no dia 11 de outubro, então era o prêmio o Ancião de Campina Grande, e também foi construído um prêmio para a primeira mãe que desse à luz no dia 11 de outubro, né? E esse prêmio foi entregue também, tem inclusive uma foto, né, no Diário da Borborema da primeira mãe. Então, em 1960 começou-se as discussões, mas aí há um intervalo de tempo, porque foram 4 anos pensando nessa festa, e só em 1963 foi quando o poder estadual, através do governador Pedro Gondim, ele elabora uma comissão para o centenário de Campina Grande, a CONCENTRE. Então, a partir de 1963, a cidade ela começa a ter uma áurea, digamos assim, esperançosa por essa festa. Começava-se no Diário da Borborema, por exemplo, todos os dias vinha uma notinha lá no diário, na página principal, uma contagem regressiva para a festa. Mas a ideia mesmo, para 1963, foi fazer uma festa do pré-centenário, apresentar a Campina Grande que se estava elaborando, que se estava planejando. Então, ao redor do Açude Velho, fez um desfile cívico, tá certo, em 1963, e nesse desfile foi televisionado para toda Campina Grande e veio o Canal 6 de Recife televisionar esse desfile para todo o Nordeste. A ideia mesmo de mostrar que Campina Grande não era apenas a maior cidade da Paraíba, como se dizia na época, mas também uma das maiores do Nordeste. A história no centenário ela vai começando a tomar um outro viés, né? Aquela ideia de que tudo foi feito para confluir no grande desenvolvimento que a gente via em Campina na década de 60. Acontece que o centenário é montado em cima dessa ideia de identidade, de progresso. A cidade é sempre vista como progressista, desenvolvida, moderna, antenada, superior a João Pessoa, uma das maiores cidades do Nordeste, do interior do Nordeste. Todavia, economicamente, ela estava entrando em decadência. Outra realização foi o primeiro jogo de futebol televisionado para Campina Grande entre 13 campinenses. E aí mostrar que foi um resultado de 1-1, né? Não teve vencedor nessa partida. Mas nesse momento a cidade ela começa a se vestir para a festa. Inicialmente, como toda cidade já de porte médio e que tem nos seus quadros políticos, nos seus quadros intelectuais, muita gente tida ou dita como importante, eles tentaram formar uma comissão de notáveis, pessoas que estivessem ligadas tanto à parte administrativa, como o Dr. Elpidio de Almeida, por exemplo, que tinha sido prefeito 2 vezes, como também pessoas que estavam em evidência, como o senhor Edivaldo Duol, né? Que era uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, estava ligado à FURB, né? A atual Universidade Estadual, e eles saíram convidando pessoas. Qual é o problema? É que na administração local estava o senhor Severino Cabral, né? Que administrou até o final de 63, e no governo do estado estava o Pedro Gondim, né? O Pedro Moreno Gondim, eu estava lembrando do Moreno, Pedro Moreno Gondim. Então havia uma certa disputa política, e então os dois resolveram criar comissões de administração do centenário. Até o final de 61 não tinha se constituído a comissão oficialmente, ela não começava a trabalhar, e aí alguns políticos da cidade começaram a reclamar disso, e aí o governador resolveu montar outra comissão de notáveis. A primeira comissão, que deveria ser organizadora, passou a ser uma comissão cultural do centenário, chamava CCC. E a outra executiva que era a CONCENTRE. É bem interessante a gente pensar os debates políticos e as brigas políticas que há nesse entorno, né? Por exemplo, para o Parque do Centenário, que seria ao redor do Açude Velho, há 2 ideias, né? A Prefeitura Municipal, na figura de Severino Cabral, ele queria construir inclusive um restaurante flutuante dentro do Açude Velho, né? E o governador Pedro Gondim ele queria apenas construir, urbanizar o Açude Velho e construir um monumento que representasse Campina Grande nesses 100 anos.
Então a Consciente começou a trabalhar com as empresas, com as indústrias, com a FIEP, para criar eventos e situações em que a marca Centenário, a marca do Centenário fosse colocada em prática. Então, desde coisas mais complexas, como por exemplo, construção de conjuntos habitacionais, construção de hospital, nome de escola, mudança de nome de bairro, né? Existe um bairro aqui em Campinas chamado Centenário, mas não era esse o nome na época, chamava Casa de Pedra, né? E então, essas ações da Consciente vão sendo pontuadas nos vários campos da vida da cidade. Busca-se as indústrias para fazer comemorações, fazer remodelação das suas fachadas, as lojas são estimuladas a mudar também as fachadas, e a distribuição de bengalas para pessoas idosas e para pessoas cegas, depois distribuição de material para as crianças com as logomarcas que foram criadas também. A logomarca do Centenário foi criada já de 63, já às portas mesmo do Centenário, e coisas mais simples, como muros de casas, foram pensados para serem feitos com uma simbologia do Centenário. Pouca gente conhece, mas foram distribuídos a gente chama de combongós, né, para colocar nos muros das casas. E aí as casas populares receberam isso e decoraram os muros com esse tipo de coisa. Então, eram tantas as atividades que a Consciente tinha, que acabou tendo que ser subdividida também a comissão. Num determinado momento, já no final de 63, um diretor da Consciente, que era também diretor da ABB, ele acaba saindo da comissão porque discorda da imposição ou da interferência do governador, e quem assume a comissão é o doutor Vital do Rego Filho, né? Que coincidentemente era genro do governador. Algumas pessoas indicam que essa substituição foi por pressão do governador, outros apenas porque era uma pessoa da confiança dele. Havia um conjunto de intelectuais, né? Epitácio Soares, Estênio Lopes, o próprio Edivaldo Duó, que é uma pessoa na época jovem, dinâmica, que estava envolvida em várias atividades na cidade. São pessoas que, se hoje a gente pode criticar como conservadores na época, mas na época, para a cidade, eram pessoas extremamente importantes no sentido de divulgar certas coisas. Ou uma busca de uma atividade clubística, por exemplo, criar os clubes, manter os clubes funcionando, o incentivo à educação, tanto aos colégios públicos como às universidades e faculdades. Então, esse grupo, ele começa a trabalhar nos jornais, através de jornais, uma divulgação de um conceito de ser campinense. O que é ser campinense? É aquele que mora na cidade, é aquele que ama a cidade, é aquele que implanta negócios aqui para que a cidade cresça, é aquele que não se, mesmo estando morando em outro estado, investe em Campina Grande. Na época do Centenário, em 1964, o símbolo de modernidade não era mais o algodão, eram as indústrias que começavam a tomar o campo, tomar o lugar do campo, da agricultura. A indústria agora seria o símbolo do moderno em Campina Grande. A gente via um interesse da Comissão do Centenário em convidar empresas para virem tanto se instalar em Campina, como criar algum produto associado ao Centenário. Acho que no meu texto eu cito a questão dos chapéus. Chapéu de feltro, aquele chapéu que era muito usado nos anos 60, foi criado um modelo de chapéu no Rio de Janeiro, e que no forro do chapéu havia o símbolo do Centenário e o nome do chapéu, o modelo chamava Centenário. E aí quem comprava percebia que era em homenagem à Campina Grande, né? Esse é um primeiro momento da publicidade, quer dizer, a marca, ser pedida a alguma marca que se vinculasse a essa festa, essa efeméride, né, como a gente chama. No dia do Centenário, várias empresas pagaram matérias para que saísse no jornal Dia da Borborema, o Jornal da Paraíba não existia ainda, né? E também no Correio da Paraíba, lá em João Pessoa, matérias de meia página, de página inteira, vinculando uma homenagem à cidade. Quem vai ser o grande herói
de Campina Grande do seu centenário? Vai ser Teodósio de Oliveira Ledo, que foi, segundo as fontes oficiais da época, o fundador de Campina Grande e o primeiro a trazer o progresso a Campina. Então, o Teodósio vai ser trazido a 1964 como o herói dessa identidade campinense, a pessoa que trouxe o progresso para Campina. No editorial do Diário da Borborema, de 1964, está na sua capa principal o seguinte dizer: uma aldeia que se fez metrópole. Então, remete-se a Teodósio, em 1697, o cara que construiu a aldeia, que trouxe os índios, né? E vamos esquecer essa ideia de um Teodósio matador de índios e apenas o Teodósio que construiu o que vai ser Campina Grande. No dia da festa, a cidade em si, quer dizer, todo o discurso foi preparado para que todo mundo participasse. Era um discurso que eu chamo de inclusivo, né? Existe um conceito teórico lá, o nós inclusivo. Você bota todo mundo no mesmo lugar, mas mesmo assim tem as separações. Cada um foi para o seu tipo de clube, cada um foi para o seu tipo de festa. Outras pessoas só passaram pelo açude, só passaram pela Floriana, depois foram para casa. No desfile, eu costumo dizer que foi colocado nas ruas da cidade a história de Campina Grande, ou uma parte dessa história, passando sempre pelos lugares de poder, né? O desfile foi ali na rua Floriano Peixoto, onde tem o prédio da Associação Comercial, que é um símbolo do poder econômico de Campina Grande, onde era a Câmara dos Vereadores de Campina Grande, o símbolo do poder político, onde tem a igreja, o símbolo do poder religioso. Então, Campina Grande estava representada em suas ruas, e as pessoas foram lá para mostrar e para receber essa ideia do que é ser Campina Grande. Uma Campina Grande que em 100 anos era o símbolo do progresso e o símbolo dessa modernidade. Então foi pensado um monumento que representasse essa história e essa grandeza de Campina Grande, que é o monumento colocado às margens do Açude Velho, popularmente conhecido como Monumento aos Tropeiros, mas que na verdade foi um monumento ao centenário, que está lá presente 3 estátuas. O índio, né, que representa a tribo dos Ariús, que foi trazida, entre aspas, por Teodósio a Campina Grande. A segunda estátua, que erroneamente as pessoas conhecem como o tropeiro, mas que nas páginas do Diário Borborema mostra como se fosse o colonizador, o próprio Teodósio de Oliveira Ledo. E a última estátua representa uma mulher, essa mulher que seria a Campina Grande, fazendo referência à representação da mulher na República Brasileira e na República Francesa, que seria a Mariana. E essa mulher está trajada com uma roupa de catadora de algodão. Não que Campina Grande fosse um grande produtor de algodão, Campina Grande apenas comercializava esse algodão, mas foi o que trouxe o progresso para a cidade de Campina Grande. O que mais me chamou a atenção quando eu fiz o trabalho foi a citação constante ao número de caminhões. Ele dizia, uma cidade como Campina Grande que recebe diariamente 1000 caminhões, e para as dimensões da cidade na época, se ocorresse 1000 caminhões ao mesmo tempo, mesmo circulando pelas vias externas, haveria um congestionamento terrível. Mas eles superdimensionavam os números, né? E é interessante que eles estão falando disso em 1964, e em 1963 tem uma matéria no jornal sobre o trânsito caótico de Campina Grande. Agora, o trânsito caótico de Campina Grande não chegava a 10 mil veículos, nem tinha 116 mil pessoas, mais ou menos, não chegava a 10 mil veículos. Acontece que o trânsito caótico que eles estão chamando a atenção se refere às pessoas não saberem andar no centro, não saberem se deslocar. Era uma cidade meio rural, meio urbana, então as pessoas demoraram um tempo para se acostumar com tantos veículos na cidade. Mas isso já era considerado um trânsito caótico. Pedia-se a instalação de semáforo, pedia-se a instalação de guardas municipais que orientassem o trânsito. As principais ruas da cidade, principalmente no centro de Campina Grande, a Praça da Bandeira, a Floriano Peixoto, que vai ser o local do desfile, há uma farta iluminação, né? Há bandeiras de todas as empresas de Campina Grande que fazem publicidade através do evento. A gente pode ver os colégios de Campina Grande fazem flâmulas sobre o evento, mostrando essa Campina Grande e como eles se inserem nessa Campina Grande. As empresas particulares fazem toda uma publicidade em torno dessa festa, como por exemplo, várias flâmulas, chapéus que foram feitos por uma empresa chamada Augusto Cury, ao chapéu do centenário, bengalas brancas foram distribuídas para os campinenses. Uma das propagandas da época se dizia o seguinte, né?
A Paraíba diz ao Brasil que Campina Grande é centenário. Então, a ideia mesmo era mostrar essa grandeza de Campina Grande. A ideia era mostrar uma Campina Grande moderna, uma Campina Grande altiva, uma Campina Grande que é o espaço do crescimento. Então, tem várias publicidades, tanto grandes como pequenas, postos de gasolina, farmácias, algumas com o nome Campina Grande ou Campinense, tem uma propaganda vinculada ao centenário. E outras coisas que não podiam, digamos, não eram empresas que podiam criar um produto ou ter um produto, também vincularam a sua identidade ao centenário. Por exemplo, o Clube do Trabalhador, ele não tinha sido concluído ainda, ele só foi inaugurado no final de 64, mas ele o tempo todo dizia, as nossas festas, o Clube Centenário, o clube que finalmente vem trazer para os trabalhadores um lugar de diversão, ele vinculava o tempo todo nos jornais uma certa publicidade vinculada a isso. A ABB já existia, né? Tinha sido recém-construída, tinha um modelo arquitetônico bem diferente, até hoje ela está lá com aquelas coisas meio pontiagudas assim, era um modelo de arquitetura na época. Então a ABB também dizia, os bancários agora têm um banco à altura do centenário da cidade. A cidade é centenária, a cidade é forte e por isso ela precisa ter clubes desse tipo. Perceber como foi essa publicidade em Campina Grande em 1964. A gente tem algumas produções que foram feitas como algo das figurinhas de Campina Grande. E aí a gente pensar que foi uma promoção da organização Menezes, certo? Uma organização de publicidade de Campina Grande. Nesse álbum contava-se a história de Campina Grande desde 1697, que marca o início para o álbum de figurinhas de Campina Grande, com a chegada de Teodósio de Oliveira Leite e os índios ariús. Então, em 1964, essa agência de publicidade colocava a história de Campina Grande toda nesse álbum, certo? Com colagens mesmos, em monocromáticas, apenas uma cor, só os eventos que foram mais recentes que eram fotografados, mas o álbum é monocromático, certo? E uma coisa interessante, em cima e abaixo de cada folha, de cada página, trazia publicidade das empresas e do comércio de Campina Grande. Tem publicidade de clínicas odontológicas, médicos, empresas no comércio, indústrias. Então, a Campina ela foi apresentada através do álbum de figurinhas, sua história, seu comércio e também a parte econômica de Campina Grande. Costuma-se dizer na época que nem o nome da cidade fazia jus ao seu tamanho, né? Campina Grande. O grande não fazia referência à enorme grandeza, né? Então, a ideia mesmo é de mostrar essa Campina como uma coisa gigantesca, como uma metrópole que abarcava bem seus filhos e os estrangeiros, os de fora que aqui vinham morar. Então, nesse momento, Campina começa a montar uma roupagem sobre o que vai ser ela em 1964, né? Essa ideia de grandeza muito presente, tanto no passado como no presente dos campinenses e da cidade. No Nordeste brasileiro, na Paraíba do Norte, existe um lugarejo, Vila Nova da Rainha. Logo se tornou cidade, oh Campina pequenina. Foi crescendo, com muita prosperidade. Hoje é Campina Grande, o orgulho do Nordeste, onde tem cabra da peste, plantador de algodão.